O quarto ministério é o ministério pastoral. Aqui nós estamos falando, então, do pastor. Eles guiam o rebanho de Deus servindo como exemplo para as ovelhas. Como o Senhor Jesus diz lá em Mateus 9, 36 a 38, ele fala assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse os seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande os trabalhadores para a sua seara. Então o próprio Senhor Jesus admite essa incapacidade, ali no caso humana, de abraçar todas aquelas pessoas. Precisa-se de mais obreiros. E eu estou falando que isso é interessante porque você tem muitas vezes pastores que acham que podem realmente conduzir um rebanho enorme sem dividir tarefas, sem delegar, sem buscar, sem rogar a Deus para que Ele mande outros pastores para que estejam servindo ali com Ele. Talvez o texto mais emblemático que fala do ministério pastoral seja de 1 Pedro 5,2, onde Pedro ele vai dizer: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Nós vamos caminhar até o verso 4, mas no verso 2 nós já encontramos algumas coisas interessantes. O primeiro elemento é que Pedro está dizendo que esse é um movimento voluntário, que não deve estar baseado em ganhos, em lucro, em ganância. Paulo vai dizer também num texto que, quando ele se despede da igreja de Éfeso, ali em Atos 20, ele vai falar assim: sabei que quando eu estive entre vocês, eu não desejei nada de ninguém. Antes eu trabalhei arduamente com minhas próprias mãos, a ponto de sustentar outros obreiros. Então Pedro ele está enfatizando ali, como Paulo enfatizou, que estes homens que pastoreiam o rebanho de Deus, que são copastores do rebanho de Deus, eles não devem estar com seus olhos em dinheiros ou lucro ou cobiçando nada de homem algum. Hoje nós temos um foco muito grande na discussão de existe pastor, não existe pastor, existe evangelista, não existe evangelista, existe apóstolo, não existe, ou existe tal. Na igreja primitiva, o foco não era se existe ou não existe um ministério. O foco era no falso. Então aqui eu acho que a gente tem que concentrar um pouquinho, não sobre o pastor ou não pastor, mas sobre o falso pastor, sobre o verdadeiro pastor, sobre o verdadeiro apóstolo ou o falso apóstolo. Então aqui ele vai dar uma dica de que o falso pastor é aquele que é mercenário, aquele que está pensando exclusivamente em dinheiro. Ele continua no verso 3 dizendo: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Novamente, nunca o foco é o domínio, nunca o foco é a violência. Tem até uma história que muitas pessoas contam, assim, porque a ovelha, quando se desvia e vai para lugar distante, o pastor vai atrás, quebra a pata daquela ovelha, coloca no seu ombro e sai caminhando com a ovelha de volta para o seu pasto. Eu te digo o seguinte: depois que você quebrar a pata de um animal do porte de uma ovelha, ela só serve para você fazer um churrasco, você não faz mais nada com uma ovelha dessa. É igual um cavalo ou um bovino, você não consegue fazer mais nada. Então isso é um romantismo tolo sem sustentação. Nós não devemos ser violentos com a igreja, e nenhum pastor criador de ovelhas, realmente um criador de ovelhas, vai algum dia quebrar a pata de sua ovelha. Isso é impossível, e muito menos colocar ela no seu ombro, simplesmente para carregá-la no seu ombro, para que ela sinta o cheiro ou alguma coisa. Então nós temos muitos movimentos românticos dentro da igreja evangélica que não se sustentam e que muitas vezes dão base para que seja exercido domínio e violência e assédio religioso dentro da igreja de Cristo. Então o pastor ele tem que entender que ele não é dominador, ele não é dono de ovelha nenhuma, ele é simplesmente um copastor, e a forma que ele conduz a ovelha, que ele guia a ovelha, é como um modelo, servindo como modelo. É isso que Pedro fala em sua carta no verso 3. O verso 4, ele vai dizer: logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Então, novamente, a gente voltando naquilo que nós falamos
na aula anterior sobre a questão do ministério apostólico. Será que o mais importante é usar ou não usar o termo apostólico, ou usar ou não usar o termo profeta? O mais importante é o que tem no coração desse homem. Se o coração daquele homem está rendido ao Senhor, entendendo que Ele é o supremo pastor, e todo o galardão que Ele quiser receber, Ele quer receber diretamente de Deus e não de homens, não importa se nós chamamos alguém, o nosso líder, de pastor, ou de reverendo, ou de apóstolo, isso não é importante. O importante é o coração, porque Deus não julga o título, Deus não julga a aparência, Deus julga o coração. E o galardão, ele será baseado na obra e não no título, e não na ordenação. Porque Deus não dá recompensa em cima de título, Deus não olha a aparência, Deus não olha o exterior, Deus não olha capa, nem título, nem placa, Deus olha o coração humano. Então o mais importante não é o título, o mais importante não é como as pessoas me chamam. Uma vez um irmão falou assim, olha, não deixe que as pessoas te chamem pelo primeiro nome, elas têm que chamar de pastor porque você conquistou isso. Isso é uma grande bobagem. Pastor é a forma como eu sirvo a igreja e não o meu primeiro nome agora. O meu primeiro nome não é pastor. O meu nome, aliás, o nome que eu me importo é aquele nome que Jesus vai me dar lá na glória, que ninguém conhece, só Ele sabe. Isso é o que eu me importo. E toda a glória e todo o galardão que eu quiser, eu quero guardar, eu quero deixar depositado lá no céu para o Senhor me dar. Os títulos, eles têm que ser ferramentas para facilitar o entendimento da ovelha e não para submeter a ovelha. Então, quando você chama alguém de pastor, não é para submeter ninguém àquele indivíduo ou a si mesmo. É para simplesmente facilitar. Olha, aquela pessoa é a pessoa que serve aqui na igreja, conduzindo o rebanho de Deus como co-pastor daquele que é o sumo pastor, que é Jesus. E o último ministério é o ministério do ensino. O ministério do ensino são as pessoas que cuidam sistematicamente da transmissão e do conhecimento na igreja local. Então, o mestre ele não deve ceder nunca ao desejo de ensinar à comunidade somente o que é pragmático ou funcional ou aquilo que a própria igreja quer ouvir. Como Paulo diz, né, que nos últimos dias os homens ajuntariam para si mesmos mestres conforme seus próprios desejos. O mestre é a pessoa que entende na igreja como deve ser transmitido o conhecimento de forma sistemática. Então aqui nós estamos falando especificamente, sim, da teologia sistemática. Quais são os temas importantes que devem ser tratados e consolidados nessa igreja. Então, mestres são responsáveis por estabelecer e instruir as igrejas sobre os enfoques teológicos e educacionais. Eu separei aqui em 3 grupos de enfoques teológicos ou enfoques educacionais para uma igreja. O primeiro tipo de enfoque é o enfoque ontológico. O que é? Ele está ligado à questão do ser, do ter, a vida pessoal do crente. Como diz aí no slide, é desenvolver uma vida piedosa e devocional, o aprendizado do que é adorar a Deus, vivenciar os princípios da mordomia cristã e avaliar a vivência cristã integral. O segundo enfoque educacional é o enfoque cognitivo, é o saber, é o refletir. Aqui vai falar sobre novos valores éticos. Olha só, conhecer a Bíblia como literatura de Deus, conhecer a história, geografia e cronologia bíblica, conhecer as doutrinas bíblicas, conhecer os princípios éticos bíblicos, saber interpretar a Bíblia, conhecer a história da igreja, inclusive a de missões, ou seja, do movimento da igreja, conhecer os dilemas do mundo moderno à luz da Bíblia, conhecer os princípios bíblicos que regulam as práticas religiosas e conhecer as doutrinas e práticas das seitas. Um terceiro enfoque educacional é o afetivo, é o sentir, é a convivência, é a autoimagem, relacionamentos equilibrados, interdependência comunitária, ser sensível às carências do próximo e valorizá-lo, desenvolver uma interdependência na comunidade, igreja, desenvolver uma autoimagem equilibrada, ser hospitaleiro. Então o afetivo, ele vai trazer isso, mas não a partir simplesmente, o mestre não vai expor isso a partir da experiência. O mestre ele vai expor isso a partir da palavra de Deus. Então esse
é o mestre, ele vai trazer os enfoques educacionais para a igreja. Todo mundo pode fazer isso ocasionalmente? Claro, todo mundo pode fazer isso ocasionalmente, isso não é um problema, mas o mestre ele vai trazer isso da forma sistemática.